Tá certo. Eu falei com vocês sobre campo magnético e eu mostrei que ele pode vir de um fio, ele pode vir de uma espira, ele pode vir de uma solenoide, de uma bobina e agora eu vou falar com vocês sobre força magnética. Bom, essa minha representação dá até pra gente achar que é a mão direita de novo, mas não é. É a mão esquerda. Agora eu vou entrar com a regra da mão esquerda para explicar para vocês força magnética. Por quê? Eu faço assim, ó. Certo? Bom, o que é cada um? O meu dedo polegar é a direção que está a força. O meu dedo indicador é a direção que está o campo magnético. E o meu dedo médio é a direção que está a velocidade ou a corrente elétrica. Voltando da minha época de aprender física, ou melhor, de aprender esse conteúdo na escola, meu professor falava assim, que era o momento que alguém virava e falava assim, parado, FBI, força, campo, corrente, FBI. É um jeito bom de decorar, eu nunca mais esqueci. E a gente pode trocar por faça bom vestibular. Força, campo, velocidade. Apresentada, eu trouxe para vocês a velocidade, a força. Bom, o que vocês precisam saber de força? A direção da força magnética ela é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores de velocidade e campo. Então, eu tenho mais um perpendicular aqui, que é para onde vai estar a minha força magnética. Eu vou pegar 3 canetas e vou mostrar para vocês. Como se eu tivesse assim, olha, se aqui está o campo, aqui está a velocidade, aqui está a força. Deixa eu ver aqui. Isso, ó. Campo, velocidade, força. Tudo um perpendicular ao outro, certo? E como que a gente representa isso na hora da prova? Com a nossa mãozinha, regrinha da mão direita, da mão esquerda, perdão. Correto? Tá bom. Tem fórmula? Tem fórmula. Bom, essa fórmula que eu tô apresentando para vocês é a da força quando eu tiver um campo magnético e uma carga. Joguei uma carga num campo magnético. Qual é a força entre eles? Entre esse corpo que está me gerando o campo magnético e a carga? QVB seno de θ. Vamos anotar na câmera documento? Bom, como que a gente anota então? Agora a gente tem aqui, ó, campo. Agora a gente vai ter força. Força eletromagnética. Então, força. E aí, como que funciona a fórmula da força? Por que tá em módulo, Alessandra? Porque a carga, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa, certo? Então, a gente deixa em módulo. Qual a unidade de força? Newton. Qual a unidade de carga? Coulomb. De velocidade, metros por segundo. De campo magnético, Tesla. Correto? E de seno, não temos unidade. Bom, voltando aqui, então eu mostrei para vocês essa fórmula e agora eu venho com outra fórmula. O que acontece? Quando eu tenho uma carga, eu uso aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, que é VB seno de θ. Quando eu tô falando de uma força gerada por causa de um fio condutor, aí eu vou usar essa outra fórmula, que é força igual campo, corrente, comprimento do fio e o seno. Vocês estão vendo que nesse desenho aqui eu tenho uma representação que mostra um campo de saída? Eu fiz de propósito, eu escolhi algo que eu pudesse mostrar para vocês como que vem num exercício.
certo? Então, todas essas bolinhas aqui, com esse pontinho dentro, ele tá me dizendo assim, olha, campo de saída. Então, vamos anotar de novo na câmera documento essa nossa nova fórmula. Quando se trata, então, não são forças diferentes, tá? Às vezes eu vejo que os alunos falam assim, mas em um momento é uma força, depois é outra. Não, tudo é força magnética. Aqui eu tenho B, que é campo, I, que é corrente, L, que é comprimento, e C. Certinho? Ok. Então, a gente viu as duas forças. E aí, o que vai acontecer? Todas as vezes que eu tenho uma força agindo, eu vou fazer com que o meu movimento seja diferente. Como assim, Ale? Dependendo do tipo de força de interação que eu tenha, eu vou saber como que tá me movimentando aquilo. E como que eu sei isso? Pela velocidade. Se a gente usar a regra da mão esquerda, a gente sempre vai saber como que tá se movendo a carguinha que eu coloquei, né? E aí aqui eu coloquei o primeiro desenho, uma carga elétrica em movimento paralelo às linhas de indução. Ale, você falou de linha de indução, tem a ver com campo. Então eu tenho, nesse caso aqui, a carga elétrica se movimentando no mesmo sentido que a linha de indução. Nesse caso, o ângulo θ, que a gente viu até agora, entre V e B é 0, ou 180. Com isso, a carga não sofre força magnética. Eu ia falar isso, porque vocês poderiam dizer assim, mas Alessandra, você acabou de falar que elas são perpendiculares. Agora você colocou esses dois como paralelos, eu não sei fazer a regra. Você não sabe fazer a regra porque não tem força. Então, todas as vezes que eu tiver uma carga elétrica em algo que seja uma velocidade paralela ao meu campo, eu não tenho força, certo? Gostamos disso? Já tínhamos ouvido falar nisso? Já. Lei de Newton, primeira lei de Newton, lei da inércia. Então, a velocidade ela vai ser constante, a trajetória ela vai ser retilínea e não vai ter aceleração. Não tendo aceleração, não temos força, que aí a gente cai na segunda lei de Newton. Olha o que eu falei para vocês no comecinho da aula. Falei que a hora que a gente entende aonde liga uma coisa com a outra com a física, vai ficando mais tranquilo. Bom, e daí o segundo, né, tipo de movimento, é quando eu tenho campo, por exemplo, na direção horizontal, e a minha carga vai estar num movimento perpendicular. Opa, agora eu sei usar, certo? Desse jeito. Nesse desenho que eu representei para vocês, eu tenho um campo de entrada, que eu vou fazer para vocês, ó. Campo de entrada, velocidade para cá. Para onde tá minha força? Peraí, agora vocês conseguem ver. Campo de entrada, velocidade para cima. Para onde tá minha força? Sentido direita e esquerda. Minha direita e esquerda. Certo? Aí aqui eu coloquei para vocês mais uma fórmula que a gente pode precisar, que é o quê? Como ele vai fazer um movimento assim, um movimento circular, nesse caso pode ser que o exercício peça para vocês o raio da trajetória dele. E o raio da trajetória tem a ver com massa, com velocidade, com carga e com campo. Eu decorei de um jeito bobo, que eu vou passar vergonha falando pra vocês, mas que sempre me ajudou. Era assim, Habib me vê um kibe. Nunca esqueci também. E sempre achei engraçadinha essa fórmula. Não vou discutir que Habib é com H e raio é com R, mas é o som. Ajuda a gente, certo? Então, esse é o segundo tipo de movimento. E aí, eu coloquei o terceiro tipo de movimento, que é quando é oblíquo. Bom, quando o lançamento é oblíquo, o que a gente tem para fazer? A gente tem que tentar entender como que acontece esse movimento. E ele vai ser espiralado, certo? Bom, eu usei as imagens da apostila ético e deixei aqui para vocês. E agora eu vou começar a falar para vocês sobre indução eletromagnética. Bom,
todas as vezes que eu penso em o que eu preciso que um aluno saiba de campo magnético, de eletromagnetismo, eu sei que ele precisa saber as fórmulas de campo magnético, as fórmulas de força, regra da mão direita, regra da mão esquerda e entender o que é, pelo menos, indução eletromagnética. Indução eletromagnética é o seguinte, é um fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso num campo magnético. Quando atravessa a variação de fluxo, o que eu quis dizer? Eu tenho um fluxo magnético. Esse fluxo magnético, se eu colocar um condutor, nesse condutor que ainda não tinha nada, vai passar a ter corrente magnética, corrente elétrica, certo? Então, por que é uma indução? Porque eu vou induzir a corrente e eu vou chamá-la de corrente induzida. Que eu coloquei de novo, que em 1820, Hans Christian Ørsted descobriu que a passagem de uma corrente elétrica em um condutor mudava a direção da agulha da bússola. Ou seja, ele descobriu o eletromagnetismo. A partir daí, a gente sempre tem que tomar cuidado com descobriu e inventou. Ele descobriu algo que já existia. A partir daí, muitos cientistas começaram a investigar mais profundamente a conexão entre os fenômenos elétricos e o magnético. Por quê? Ele percebeu que aonde passava a corrente elétrica, eu estava mudando o campo magnético. E eu vou começar a entender isso. Eles buscavam principalmente descobrir se o efeito contrário era possível. Como assim? Se um efeito magnético pode gerar uma corrente elétrica. E aí, em 1831, Michael Faraday, com base em estudos experimentais, descobriu o fenômeno de indução eletromagnética. Lembra quando eu mostrei também no começo da aula para vocês? O ímã e como que o Faraday representou o campo magnético? A real parte que a gente usa do Faraday é isso, a indução eletromagnética. E aí eu vou ter duas leis da física. Eu vou ter a lei de Faraday e eu vou ter a lei de Lenz. Depois, isso não vai ser citado, porque não precisa na parte de vestibular. Depois vem alguém e junta tudo isso, que é o Maxwell. Se vocês forem para a área de exatas de faculdade, provavelmente vocês vão estudar Maxwell, com toda certeza. Bom, e aí, quando eu junto Faraday e Lenz, eu passo a entender as leis que fundamentam o eletromagnetismo. E o que seria isso, Alessandra? Bom, a lei de Faraday, ela expressa assim, esse ezinho diferente é força eletromotriz induzida. Eu expliquei força eletromotriz para vocês na parte de elétrica, é a mesma coisa. Força eletromotriz na realidade é DDP. DDP, tensão, é igual a menos a variação do fluxo magnético sobre intervalo de tempo. Então, foi isso que Faraday conseguiu mostrar, que é o quê? Que quando eu estou variando o fluxo no intervalo de tempo, eu passo a ter uma força eletromotriz. Passando a ter uma força eletromotriz, eu vou passar a ter corrente elétrica, conforme a gente viu em elétrica. Continua sendo válido. Tudo que você aprendeu com Uri e tudo mais, ainda é válido aqui, tá? E aí vem a lei de Lenz. A lei de Lenz é assim. Eu tenho aqui uma corrente induzida. Na realidade, eu ainda não tenho corrente. Vou colocar que eu tenho uma espira aqui de metal. Aí eu venho com um campo magnético e eu começo a variar esse campo magnético. Daqui a pouco a gente vê que formou uma corrente aqui. De que jeito forma essa corrente? Ela forma de numa tentativa, vou usar uma licença poética, numa tentativa de minimizar o que foi feito. Ale, se eu andar com um ímã e com uma bobina no meio do meu ímã, vai gerar corrente elétrica? Vai, essa é a lei de Lenz. E aí, eu coloquei aqui para vocês algo que não é que caia na FUVEST, que despenca na FUVEST. Que é o quê? Eu tenho uma haste condutora
que é deslocada para a direita com uma determinada velocidade. Ocorre um aumento na área da espira e, consequentemente, um aumento do fluxo. Com isso, a corrente elétrica induzida é gerada na espira. De que jeito? No sentido anti-horário, a fim de gerar um campo magnético que se opõe ao campo magnético que eu já tinha. Então, a lei de Lenz é assim, olha, eu vou gerar uma corrente para minimizar esse campo que foi criado, certo? E além disso, pela lei de Faraday, é possível determinar a força eletromotriz. A gente acabou de ver essa fórmula aqui, essa é a lei de Faraday, e aí eu vou aqui junto duas fórmulas e consigo comprovar como que eu calculo a força eletromotriz, certo? Bom, e para que eu uso isso, Alessandra? Você usa isso para um transformador de tensão, por exemplo. Aqui eu coloquei, tá cheio de letrinha, mas não é algo complexo, tá? Dá para entender. O que eu tenho? Eu tenho uma DDP inicial e tenho uma DDP secundária, o 1 e o 2. Aí eu tenho o número de espiras da parte primária e da parte secundária. E eu tenho uma corrente da parte primária e da parte secundária. Quando houver uma variação no fluxo da espira primária, a espira secundária vai sofrer uma variação também, certo? Que vai dar origem a uma corrente elétrica e a uma força eletromotriz induzida. Para isso, a gente tem essa formulinha, que é o 1 sobre o 2, então DDP primária sobre DDP secundária é igual ao número de espiras primária e secundária, que é igual, aí eu altero a corrente secundária e corrente primária. Para ocorrer uma variação de fluxo na espira primária, a corrente elétrica da rede deve variar. Portanto, o transformador não funciona em corrente elétrica contínua, funciona apenas em corrente elétrica alternada. Esse é o momento que eu fecho a aula para vocês e que eu digo assim, houve uma briga, uma disputa entre Tesla e o Thomas Edison, em que o Tesla disputava dizendo que era melhor uma corrente alternada e o Thomas Edison disputava que era melhor a corrente contínua. Quem venceu essa disputa? Hoje a gente tem em casa a corrente alternada. Então, eu queria agradecer vocês terem presenciado essa aula e até uma próxima. Muito obrigada!